Eu gostaria de começar o nosso vídeo de hoje com uma ilustração que eu achei muito interessante sobre os elefantes africanos. Um elefante adulto pode pesar algumas toneladas e pode facilmente derrubar uma parede de concreto como essa que nós estamos acostumados a ver com a força que possui. Mas é comum vermos em filmes ou em documentários esses mesmos elefantes enormes presos em pequenas correntes, quando não, em simples cordas amarradas em estacas ao chão, já são suficientes para mantê-los aprisionados. Isso só é possível porque eles pegam esses elefantes ainda jovens e os amarram desde muito cedo. O filhote até tenta se livrar da corda e da estaca, mas ele não consegue. Ele ainda não tem força suficiente para conseguir isso. Mas com o tempo, de tanto tentar, ele desiste e se acostuma com aquela nova realidade. Quando ele cresce, ele já não tenta mais se libertar, pois está acostumado com aquela situação. Ele tem forças mais do que suficiente para se libertar, mas ele já não tenta mais. E essa ilustração, infelizmente, se encaixa na vida de muitas pessoas que, ao se acostumarem com algumas situações, vivem presas, amarradas e sequer tentam se libertar dessas situações que as aprisionam e as impedem de fazer muitas coisas que elas gostariam. São pessoas que normalmente se enxergam inferiores ou incapazes de superar determinadas situações para de fato serem livres e conquistarem aquilo que desejam. E um dos grandes problemas está na maneira como elas se veem e se enxergam, a percepção que elas têm de si mesmas. E disso ser comum hoje, de encontrarmos muitas pessoas nessa situação, não é um problema novo, algo que surgiu agora. Isso existe já há muito tempo. Nós encontramos uma história na Bíblia Sagrada que está registrada em Números capítulo 13, quando Moisés envia 12 espias para observar a terra que eles estavam próximos a conquistar. No versículo 33, os espias retornam e dizem o seguinte: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também o éramos aos olhos deles. É difícil acreditar que aqueles espias foram vistos pelos povos da terra que eles foram espiar, pois a própria Bíblia nos fornece indícios que se eles tivessem sido vistos pelos povos, eles não teriam retornado para contar história. Provavelmente teriam sido mortos, pois era isso que acontecia quando um espião era descoberto. E é interessante, e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, pois são os próprios espias de Israel que trazem esse parecer a Moisés e ao povo depois de terem espiado a terra. Eles falam sobre aquilo que eles viram, a percepção que eles tiveram dos outros povos e falam também da percepção de si mesmos. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos e também éramos aos olhos deles. Normalmente, quem se vê como gafanhoto acha que os outros também os vê como gafanhoto. E isso é muito complicado, porque a maneira como nós nos enxergamos pode limitar em muitos aspectos as nossas vidas. Nós precisamos nos enxergar pelos olhos de Deus através da palavra de Deus, porque você é aquilo que você vê. O que nós conseguimos ver através das escrituras em vários textos bíblicos é que a maneira como nós nos vemos terá grande impacto naquilo que acontece em nossas vidas. Por muitos anos nós vimos e ainda hoje vemos muitos cristãos se posicionando contra a psicologia, contra a autoajuda, entre outras coisas, dizendo que quem tem Deus não precisa de nada disso. Mas quando nós olhamos com atenção e com cuidado, nós vemos que a psicologia hoje tem comprovado muitas coisas que as escrituras já dizem há muito tempo. Um exemplo disso é o poder da autoestima. A forma como nós nos vemos e nos enxergamos pode realmente transformar as nossas vidas. Dos 12 espias que foram enviados a espiar a terra, apenas 2, Josué e Caleb, voltaram com um parecer positivo. E veja isso que interessante. Os 12 serviam ao mesmo Deus, tinham as mesmas promessas, estavam diante das mesmas dificuldades e viram as mesmas coisas, mas apenas 2 não focaram nas dificuldades e nos obstáculos, nos gigantes que habitavam aquelas cidades. O foco deles, a percepção que eles tinham de si e de Deus era diferente da dos outros. Os olhos deles estavam fixos na conquista, naquilo que Deus havia prometido àquela nação. E não é porque talvez você tenha ouvido a vida toda frases como "você não é capaz" ou "você não vai conseguir", "isso não é para você", que essas palavras tenham que se cumprir na sua vida. Mais importante do que as pessoas pensam e dizem a seu respeito, mais importante do que o que você pensa a seu respeito é aquilo que Deus pensa e declara a seu respeito. Isso é o que realmente importa na sua vida.
Nós encontramos uma frase em Jeremias 29:11 que Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é o que realmente Deus pensa a seu respeito. Pensamentos de paz e não de confusão, planos de te dar esperança e um futuro que você nem imagina. Mas assim como aqueles 10 espias estavam vivendo uma crise de identidade, hoje muitas pessoas sofrem com essa mesma crise de identidade. Pessoas equivocadas a respeito de Deus e de si mesmas. Pessoas que se veem inferiores a tudo e a todos e por isso são impedidas de prosseguir. A mínima adversidade lhes colocam para baixo e fazem com que elas não sintam vontade, se desanimem e não lutem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos a história de Gideão, um jovem temeroso, se esforçando, dando o seu melhor para ter algo que não fosse roubado pelos seus inimigos, que eram mais fortes e mais numerosos. Deus olha para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Era isso que Deus pensava a respeito dele, homem valente. Ele não era dos homens mais fortes do seu povo, a sua família não era das mais nobres, mas ele teve a coragem de enfrentar as adversidades. E quando ele ouve e acredita naquilo que Deus fala a respeito dele, ele se levanta como um líder e conquista tudo aquilo que Deus havia prometido a ele. A questão não é o que nós vamos conquistar nessa vida, ou o que nós vamos conseguir nessa vida. A questão é o que nós podemos em Deus e o que nós vamos conseguir em Deus. A sua identidade não depende da sua história, nem do que dizem a seu respeito. A sua identidade depende do que Deus pensa a seu respeito. E quando você permite que a graça dele seja derramada sobre a sua vida, ele muda a sua história, te leva para uma nova realidade, assim como ele fez com Gideão. E você então não se olhará mais ou se enxergará mais com seus próprios olhos, mas você se verá como Deus te vê e terá toda a coragem para encarar os seus desafios. A maneira como você se enxerga interfere diretamente em como as coisas acontecem em sua vida. Quando você quer interferir no curso de um rio, por exemplo, você não precisa tentar interferir na extensão toda do rio. Basta apenas ir até a nascente. Se você interfere na nascente, todo o restante do curso do rio será comprometido e afetado. Por isso, muito cuidado com o que você vê e ouve diariamente. Muito cuidado onde você coloca os seus olhos, porque a sua essência não pode ser comprometida, a sua essência não pode ser afetada. Tudo aquilo que afeta o nosso coração, a nossa essência, afeta o nosso comportamento e, consequentemente, todas as decisões que nós tomamos. Talvez você hoje esteja como aquele elefante. Depois de muito tempo preso em uma situação, não acredita que tenha mais força para sair dela e deixar para trás aquilo que tanto te incomoda e atrapalha a sua vida. Mas Deus permitiu que essa mensagem chegasse até você, para que você viesse entender que hoje você é muito diferente de quando essa situação começou. Hoje você tem forças suficientes para sair dessa situação e superar essa adversidade, para ser quem Deus realmente diz que você é e conquistar tudo aquilo que Ele deixou para você nas muitas promessas que nós encontramos a seu respeito na Bíblia Sagrada. Acredite, você pode e você vai conseguir sair dessa situação em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia.